Lição 10, o ministério de mestre e também de doutor. Falando sobre o ministério de mestre, também o ministério de ensino, nós temos por excelência a Jesus Cristo, o grande mestre por excelência, o mestre da Galileia. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele ensinava as pessoas, não como os fariseus, mas as pessoas percebiam em Jesus como ele tendo autoridade e amor ao ensinar as Escrituras Sagradas. Nós sabemos que os fariseus, eles ensinavam as Escrituras, mas não viviam como deveria fazer. Não era o exemplo para ser seguido. Mas Cristo era diferente. Ele sabia levar o ensino verdadeiro aos corações das pessoas. As pessoas, ao ouvir Jesus, sentiam a diferença, como ele tendo autoridade para ensinar. Nós vemos também no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 3, quando um grande mestre, era um grande mestre das Escrituras hebraica, chamada Nicodemos. Nicodemos, no capítulo 3 de João, foi ver Jesus. Ele foi ver Jesus porque via que Jesus ensinava de uma forma diferente e que ele tinha autoridade. E essa autoridade, Nicodemos percebia que essa autoridade vinha de Deus, porque se não fosse assim, Jesus não ia conseguir impactar tantas pessoas através do seu ensinamento. E nós vemos que Nicodemos, mesmo sendo um fariseu e também príncipe entre os judeus, era um homem portador de conhecimentos teológicos dentro das escrituras hebraicas. Mas mesmo assim, ele se rendeu ao ensino do grande mestre Jesus Cristo, porque via em Jesus Cristo algo sobrenatural que tocava os seus corações. De princípio, ele foi ver Jesus à noite, porque, por certo, estava ali receoso por ser um fariseu e um mestre e procurar Jesus Cristo, que andava entre os humildes, andava entre os pecadores, mas que tinha uma mensagem e um ensino impactante nos corações de todas as pessoas. Mas é bom salientar que, além de Nicodemos, nós vemos também o impacto do Evangelho entre os discípulos de Cristo. Os discípulos viam em Jesus Cristo o mestre por excelência. No Evangelho de João, no capítulo 13, Jesus sendo mestre, mas era um mestre humilde. Ele tinha humildade. Isso é uma das grandes características do mestre. Ele mostrar e viver humildemente. No capítulo 13 do Evangelho de João, após ter realizado a Santa Ceia, Jesus agora pega uma toalha e vai em direção aos seus discípulos que estavam sentados. Cristo pega uma bacia, enche de água e vai ali lavar os pés dos seus discípulos. Isso trouxe um grande impacto no coração dos discípulos, porque não era comum um mestre lavar os pés dos seus discípulos. Mas Jesus Cristo estava ensinando aos seus discípulos um caminho de humildade. O mestre estava se curvando para lavar os pés dos seus subordinados, dos seus discípulos. Esse grande mestre nos traz o exemplo de humildade. Humildade, ele nos faz sempre crescer. Nos diz em Provérbios que o sábio, quando ele é corrigido, ele de bom grado recebe, porque ele vai se tornar mais sábio ainda. Então, os discípulos estavam sendo impactados através do grande mestre e ensinador Jesus Cristo de Nazaré. Até os discípulos, recebendo esse exemplo de Cristo, ele falou que eles que deveriam ali estar fazendo esse ato. Mas Cristo estava mostrando para que eles também fizessem isso um com os outros. A humildade, Sérgio,
é uma grande virtude no coração do Mestre. Nós vemos também, além de Jesus Cristo, ele ser o maior exemplo de mestre, de ensinador a ser seguido, nós também vemos que após Cristo ter cumprido o seu ministério, ele passa aos seus subordinados, seus discípulos, essa mesma missão de ser mestre, de ensinar o Evangelho, como está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, quando Jesus fala: "Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura." Jesus estava fazendo dos seus discípulos mestres para ensinar o reino de Deus, o Evangelho de salvação a todas as pessoas. Também no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 20, Jesus ele fala para os seus discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Cristo, o grande mestre, ele nos deixou grandes ensinamentos. E esses ensinamentos, os seus discípulos deveriam levar para as outras pessoas, levando o evangelho de salvação, e através da convenção as pessoas seriam discipuladas, ensinadas, para também assim fazer novos discípulos. Nós vemos que Cristo, ele sendo o grande mestre, também fez outros mestres para levar a sua gloriosa palavra e ensinamentos prioritários de salvação. Mas entre esses discípulos, um deles se destacou muito, querido Sérgio, que foi o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo. Das 27 epístolas escritas no Novo Testamento, uma grande maioria foi escrita pelo mestre Paulo. Nós vemos que Paulo antes se chamava Saulo, e ele nasceu em Tarso da Cilícia, e ali ele foi criado, ele era da tribo de Benjamim. Por isso o seu nome Saulo, que vem de Saul, o primeiro rei de Israel. E nós vemos que o seu pai tinha a intenção de que Saulo se tornasse um doutor da lei. Mesmo morando em Tarso, longe de Jerusalém, os seus pais mandaram para que ele fosse aos pés do grande mestre Gamaliel ser instruídos nas escrituras sagradas hebraicas. E ali Saulo, ainda adolescente, foi ensinado. E posteriormente ele se tornou um doutor da lei, um grande mestre. Mas nós vemos que Saulo, ele entra nas escrituras sagradas a partir do livro de Atos, no capítulo 8, quando Estevão estava sendo apedrejado. E ali Saulo consentiu na morte de Estevão. Mas no capítulo 9 de Atos, nós vemos que Saulo ainda não era convertido ao cristianismo e foi a Damasco para ali perseguir os cristãos. Mas no capítulo 9 de Atos, ele teve um grande encontro com o mestre dos mestres, Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura para ti recalcitrar contra os meus aguilhões? E ali Saulo reconhece a soberania de Cristo e houve um grande encontro com Cristo, se convertendo ao cristianismo. Então Saulo se tornou um grande mestre após a sua conversão a Cristo. Mas vamos ouvir o nosso querido Sérgio, finalizando aí, trazendo mais um estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical, que nós possamos colocar em prática esse tão grande ministério de ensinamento, como mestre, levando a palavra de Deus, seguindo o passo do grande mestre Jesus Cristo e dos seus apóstolos, como nós vimos aqui na lição. O apóstolo Paulo também foi um grande mestre chamado por Deus para levar a sua palavra. E Deus abençoe a todos vocês, que você possa curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas sejam ensinadas com a doce palavra de Deus. Deus abençoe a todos
e até a nossa próxima lição, se assim um bom Deus nos permitir. Shalom, povo de Deus.